Continuando sobre informação, além do que nós vimos lá sobre a forma, qualidade, nós temos que ter a definição correta da informação. Por quê? Porque se eu não tiver algumas características da informação, eu posso ter alguns problemas, como por exemplo, baixa qualidade da informação. Então, quais são as características que nós temos que verificar em uma informação? Primeiro, se é comparativa com períodos semelhantes do estudo. Isso daqui é aquela ideia, por exemplo, eu pego o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021. Segundo semestre de 2020 com o segundo semestre de 2021. Por que que esse período, ou seja, primeiro semestre de um ano com primeiro semestre de outro ano, é interessante fazer a comparação entre semestres, mesmo que seja anos diferentes. Aí nós temos alguns quesitos, né, como inflação, aumento ou diminuição do poder aquisitivo. Se usa o mesmo período porque as características, no caso, as condições daquele dispositivo, ou seja, daquele produto naquele exato momento é o mesmo neste período como no período ano passado, como por exemplo, condições climáticas, condições de produção, como por exemplo a produção de um insumo, digamos lá que nós trabalhamos com algum tipo de fruta, então aquele período eu tenho uma demanda maior ou menor daquela fruta, ou então eu tenho uma produção maior ou menor, ou então aquele é o período de produção daquela fruta. E aí então não se é interessante nem inteligente eu pegar tempos diferentes e analisar. Porque o preço, obviamente, de um insumo, quando ele se é produzido, é a época, né, de colheita dele, como por exemplo de uma fruta, é muito menor do que um período quando não tem. Tipo, vamos fazer aqui um breve exemplo. Digamos que eu trabalhe com castanha de caju e a minha indústria é no Mato Grosso. Sabemos que no Mato Grosso o caju ele começa a ser produzido em agosto e vai aí até novembro, dezembro, um ou outro chegando até janeiro. Então essas são as características da nossa região. Em outras regiões o período pode ser diferente, a produção pode ser diferente, mas aqui a produção é essa. Então, com base nesse laço de produção, ou seja, nesse tempo de produção, o meu valor do insumo é muito menor do que eu tentar adquirir ele, por exemplo, em março. Aí no caso eu teria que ter acesso a estoques de pessoas que já têm isso daí armazenado, já pré-pronto, e ele obviamente cobraria um valor um pouquinho maior. Por isso que nós utilizamos períodos semelhantes para comparativos aí dessa informação. Qual o custo da saca, ou então qual o custo do quilo da semente de caju. E aí, com base nisso, eu sei, esse ano para o ano que vem, quanto que subiu, analiso mais ou menos o valor de mercado atualmente, ver se o preço acompanhou ou não, se eu tenho que aumentar ou posso fazer uma promoção e diminuir aí os meus produtos. Por isso, comparativo no mesmo período, quantidade de venda de um determinado produto. Exemplo, aquela mesma ideia do vinho que eu mencionei, que lá na região sul se consome mais vinho, né, na época do inverno do que o resto do ano. É mais comum, né, ter um aumento aí do consumo do vinho. Com base nessa informação, eu vou ter que, obviamente, comparar a venda de vinhos, por exemplo, junho e julho deste ano com a venda de vinho de junho e julho do ano passado. A quantidade, por exemplo, de garrafas. Quantas garrafas foram vendidas do vinho da marca X ano passado? Foram vendidas X. E as condições de poder aquisitivo, qual era? Era tal. Beleza, com base nisso, eu tenho uma noção se eu devo aumentar o meu estoque ou não, com base no estoque que eu tinha ano passado, com base na perspectiva de venda desse ano. E aí eu posso acrescentar mais algumas variantes. Por exemplo, qual era a média climática daquela época? Estava em 5 graus. E esse ano? A previsão é, por exemplo, 2 graus. Opa, calma aí. Então,
Se temos um tempo mais frio, então significa que existe uma chance de eu ter uma venda um pouquinho maior desse tipo de produto. Neste caso, em vez de eu comprar, por exemplo, 1.000 garrafas, vou comprar 1.100. Vou aumentar em 10% o estoque, porque é o que eu acredito que vai vender mais devido a essa pequena diferença de frio, um pouquinho para menos. Então, isso aqui é a ideia. Eu tenho que ter esta noção para que não se faça análises errôneo. Segundo, se é confiável. Outra característica da informação, né, para se definir a qualidade da informação, se ela é confiável. Ou seja, aqueles valores que me foi passado, se realmente são valores reais. Ou seja, se a fonte que me passou é uma fonte confiável e os seus dados que contém aquela informação, se aqueles dados realmente são dados reais, ou se são um chute, por exemplo, eu acredito, não, então se eu acredito, então ela não pode ser confiável, tá? Então, se a informação é confiável, estou dizendo que a sua fonte, bem como os dados contidos nessa informação, são de extrema coerência com o que realmente ela nos informa. Se foi gerado em tempo hábil, aqui entra aquela ideia que eu mencionei do dólar, por exemplo, da cotação. Se na hora que eu peguei, se quando me foi passada a cotação do dólar, realmente era o valor que eu desejava, ou seja, se era naquela hora, se era aquela cotação daquele dia que me foi passada. Então, foi gerado em tempo hábil, se ela está dentro do período que eu necessito ou se ela é anterior ao período. Eu tenho que ter essa informação antes de tomar aí uma decisão. Se possui um nível de detalhes adequado. O que é detalhes adequado? Detalhes adequado, eu estou dizendo se a quantidade de dados que compõe aquela informação é a quantidade desejada, ou se está faltando algum dado, ou se tem dados a mais. Então, possui de nível de detalhes adequado, é isso. A quantidade de dados que compõem aquela informação são os dados que eu necessito. Não necessariamente, quando se menciona quantidade, eu tenho uma informação que é composta por 12 dados. Então, às vezes, eu tenho necessidade apenas de 4 ou 5 dados, que é o que me importa para se gerar aquele relatório. Então, não tem por que eu ter 15, 20, 30 dados em uma única informação. Então, neste exemplo, o nível de detalhe adequado é se possui os dados necessários para aquela informação. Se tem a mais, eu filtro os a mais, e se tem a menos, eu tenho que identificar quais são. A menos, e eu tenho que refazer essa informação. Isso é nível de detalhes adequados. E se foi definido por exceções. No caso aqui, exceções são regras ou filtros, né, como vocês quiserem imaginar. Então, foi definida por exceções, eu posso associar diretamente com regras. Então, eu determinei lá quais eram as regras que eu desejava, e aí eu analiso se essas informações que me foi repassadas, se esses dados estão dentro desse padrão desejado. Então, esse definido por exceções, eu posso pegar, por exemplo, esse primeiro exemplo, se está dentro do período que eu estou analisando. A ideia lá do vinho, eu quero analisar junho e julho, por exemplo, se o período que eu estou analisando é dentro desse laço temporal, tá? Então, definida por exceções, seria mais ou menos isso daí. Voltando, então, à ideia de sistemas de informações e os planejamentos empresariais. Nós sabemos que todo o planejamento empresarial é dividido em períodos de tempo, que nós chamamos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E, obviamente, eu tenho que definir, então, dentro do meu sistema de informação, etapas que vai se gerar dentro desses prazos aí. Então, por exemplo, as minhas metas. Quais são as metas que eu desejo realizar neste semestre? E aí
eu vou elaborar elas, vou elencar elas, e normalmente elas têm um período de curto prazo. Nós não fazemos metas, por exemplo, minha meta é para daqui 5 anos tal coisa. Não, então aí já não é mais meta, aí já é outro aspecto, no caso um objetivo. Meta nada mais é do que um passo que eu preciso atingir, preciso realizar para se atingir um objetivo. Então o objetivo normalmente nós dividimos em várias etapas, e a essas etapas nós chamamos aí de metas. Metas, etapas é a mesma coisa aí dentro de um objetivo. Normalmente são de curto prazo. Pessoal, lembrando, curto prazo não tem um tempo muito definido. Curto prazo é um dia, uma semana, um mês. Não, depende do seu objetivo. Se eu tenho um objetivo para 20 anos, por exemplo, uma meta pode ter 1 ano, 2 anos, que seria curto prazo. Por quê? Porque o meu período é de 20 anos para execução dessa atividade. Então, tomem cuidado com isso. Obviamente que dentro de uma empresa, vamos chamar assim, média empresa, pequena empresa, até mesmo grande empresa, nós temos vários objetivos que não são tão longos, né? 20 anos, 30 anos. Vamos imaginar aqui que o mais normal, 1 ano, 2 anos, até mesmo 5 anos. Então, curto prazo, eu posso associar algo como 1 mês, 2 meses, 1 trimestre, 1 semestre. Passou de 1 semestre, geralmente já não é mais curto prazo na maioria dos objetivos empresariais. Então, depende muito aí o nosso objetivo, que é o que eu desejo atingir. Como, por exemplo, eu necessito ganhar 5% do mercado. Digamos que nós temos 12% do mercado, eu quero ir para 17% do mercado. Então, meu objetivo é ter um ganho de mercado diante aos concorrentes de 5%. E aí eu vou gerar minhas metas e, obviamente, meu objetivo a longo prazo eu defino lá 1 ano, 2 anos, eu defino então um período que normalmente não é apenas 1 mês ou então 1 trimestre. Normalmente um objetivo é no mínimo 1 semestre, mas é muito mais comum 1 ano. Então normalmente nós fazemos a previsão orçamentária de investimento para o ano seguinte. Então o meu objetivo para 2022 é atingir tais premissas e fazer investimento em tais áreas dentro da empresa, atualizações, treinamentos, investimentos, contratações, aquisições, e com base nisso nós vamos dividir depois em metas, poderiam ser mensais aí, no caso teria 12 metas, dividida em uma meta por mês, e o objetivo de longo prazo. Normalmente longo prazo vai de 1 a 5 anos normalmente, tá? Dentro de uma empresa, então varia muito. Aí nós temos o planejamento estratégico, que nada mais é do que o caminho que eu vou percorrer até atingir os objetivos. Então esse caminho nós chamamos de meta, que nós colocamos lá quais são as metas, é o caminho que eu mencionei, e o objetivo é a ação que eu desejo. E planejamento estratégico é basicamente isso daí. Planejamento operacional é a forma como nós vamos fazer todas as atividades dentro da empresa para se atingir as metas. Então eu vou operacionalizar atividades dentro da empresa para que seja possível atingir a meta. Como, por exemplo, uma das nossas metas para atingir os 5% de mercado é nos 3 primeiros meses fazer um investimento massivo em divulgação e marketing digital, por exemplo, dos nossos produtos, bem como dos nossos novos produtos aqui, novos sabores ou então novas definições de produtos, e eu vou fazer um investimento muito pesado. Então, planejamento operacional é como eu vou fazer essas campanhas de marketing, quem serão os envolvidos, quais os produtos farão parte, qual o investimento que eu tenho, como que eu vou dividir esse investimento por mês, ou por semana, ou por quinzena, não sei. Então, planejamento operacional é isso, é o desdobramento do estratégico, que é o que eu desejo atingir lá atrás, tá? A ideia, e aí eu vou fazer as minhas ações pensadas no que foi que a empresa definiu lá como objetivo. Dentro disso, nós temos o PDTI.
O que é o PDTI? É o Plano Diretor de TI, de Tecnologia da Informação. Nada mais é do que um projeto que normalmente aqui nós temos o CEO da empresa, né, que é o chefe de informações. Normalmente esse CEO, ou CEL, mas o mais correto seria o CEO, ele me gera um projeto de investimento ou então de alinhamento, ou seja, de mudanças dentro da empresa, de implantação da tecnologia ou renovação da tecnologia, ou então abandono de tecnologias, ou seja, nós temos um determinado tipo de padrão de equipamentos, poderia ser uma marca de equipamentos ou então uma forma diferente de layout dentro dessa empresa, e nós vamos fazer a modificação. Então, PDTI é um plano diretor, igual tem dentro das cidades, né? As cidades mais organizadinhas aí do Brasil tem um plano diretor, né? Um projeto diretor como Sinop, Mutum, Lucas, até mesmo Sorriso. O pessoal conhece muito bem, quem é dessa cidade sabe lá que lá dentro da cidade só se constrói seguindo as regras que foi definido dentro do plano diretor. É a mesma ideia dentro da indústria, só que em vez de ser uma construção dentro de uma cidade, como por exemplo, nesta área só pode produzir prédios comerciais ou residenciais com tamanho mínimo de área tal, ou tamanho máximo de área tal, ou quantidade máxima de andares tal, o plano diretor de TI é exatamente o mesmo. Quais são as tecnologias que são permitidas ou são desejáveis dentro da nossa empresa? Como, por exemplo, uma máquina lá, uma seladora dentro da nossa indústria, então ela tem que ter tais requisitos para ser adquiridas, como, por exemplo, ela tem que ter um puxador automático de filme, tem que ter uma seladora com voltagem tal e com troca de fio com padrão tal, com no mínimo X milímetros de níquel, de fita, que é para nós termos lá o vedamento com base na norma técnica X. Então nós colocamos tudo isso dentro de um projeto e antes de adquirir, digamos que a empresa por motivo qualquer deseja adquirir uma nova seladora lá, uma nova empacotadora, antes dele comprar, ele vai acessar esse projeto e vai ver quais são as especificidades que nós temos dentro daquele setor e vamos adquirir máquinas alinhadas aquele padrão que foi desenvolvido lá por uma equipe, que normalmente é a galera aí de tecnologia que trabalha nisso daí. Obviamente que eu tenho o Sil, que é um cara de administração com muito conhecimento em tecnologia, e mais o pessoal aí da tecnologia, né, que normalmente dentro das grandes indústrias nós temos aí o setor de TI, que é a galera aí formada na área normalmente de computação ou administração aí com foco em tecnologias. E aí nós juntamos mais um cara de administração, o Sil, e eles geram tudo isso daí com conceitos técnicos que nem sempre os demais funcionários da empresa vai ter. Dentro então desse planejamento é de grande importância levar a consideração os elementos do modelo cíclico, relacionamento cíclico, que é aquilo que eu mencionei lá atrás, que nós tínhamos lá processo, tecnologia, pessoas, esse relacionamento cíclico, que nada mais é do que esse cara aqui, ó, que nós vamos ver aqui agora. Observem, este é o relacionamento básico de toda e qualquer empresa. Obrigatoriamente ele passa por esse relacionamento, não importa o tamanho da sua empresa, desde um carrinho de cachorro quente até mesmo a multinacional gigantesca como a Coca-Cola ou qualquer outra empresa que vocês tiverem em mente aí. Então nós temos um setor de tecnologia que aqui engloba toda e qualquer tecnologia dentro da empresa, desde de uma vassoura até um computador lá, um servidor de alta performance, um servidor quântico, por exemplo. Pessoas é a pessoa propriamente dita, ou seja, o nosso colaborador interno e externo da empresa, não importa. E processo são as atividades que são geradas dentro da nossa empresa, desde a limpeza do chão de fábrica, por exemplo, ou do escritório, até mesmo
a venda final do produto lá, que é o nosso principal objetivo, que é vender o produto para maximizar a nossa captação de capital. Então ele funciona dessa forma. Como que isso daqui funciona? Então a tecnologia, antes de ser adquirida, eu tenho que pensar nas pessoas que irão utilizar. Eu não vou adquirir uma tecnologia sem antes pensar nas pessoas. O que seria isso daqui? Por isso que fala relacionamento. Porque nada adianta eu comprar, por exemplo, eu vou comprar máquinas que vão utilizar aqui servidores, por exemplo, Unix. E aí todos os meus funcionários vão ter que aprender a trabalhar com o ambiente Unix. Só que daí eu vou lá, calma, mas peraí, mas as pessoas que trabalham neste setor, malemar sabe mexer no computador normal com Windows lá. Como é que eu vou obrigar eles a trabalharem com Unix? Ou então, eu vou comprar lá uma nova máquina, tipo aquela que eu mencionei do frigorífico. Então eles pensaram na tecnologia que era top de linha para aquele momento e resolver aquele problema, só que eu não pensei nas pessoas, ou seja, nos funcionários que iriam trabalhar, bem como nas pessoas para possíveis manutenção. E aqui entra outras coisas, como por exemplo, eu vou adquirir o novo sistema ERP, nós vamos trocar 100% do sistema da empresa, é um sistema mais completo, e eu simplesmente vou implanto. Se eu não pensar nas pessoas, a implantação desse novo sistema de ERP, ele pode não ter sucesso, ou então ele pode funcionar, mas não atingir os objetivos que eu tinha quando fiz o investimento. Por quê? Porque daí as pessoas não sabiam trabalhar com ele. Por quê? Porque eles tinham tantas opções tão diferentes das opções do sistema antigo, que eles não se adequaram ao sistema e se perderam. Então, se eu vou fazer a implantação dessa tecnologia, analiso. Os meus funcionários, colaboradores, têm conhecimento nessa área? Não, não tem conhecimento nessa área. Putz, então, se eles não têm, como resolver? Aí eu vou pensar em treinamentos, até mesmo mandar o pessoal lá para a sede da empresa para fazer um treinamento dentro da desenvolvedora lá do sisteminha de RP, que isso é muito comum, mandar uma equipe lá para treinamento, para depois treinar os funcionários internos, né, os colaboradores. Então, vou pensar na tecnologia, automaticamente eu tenho que vincular quais são as pessoas que irão trabalhar com esse sistema e se eu tenho que fazer algum investimento nesse exemplo de treinamento ou não, ou então se aquela tecnologia, aquelas pessoas sabem ou conseguem trabalhar com aquele determinado tipo de produto. As pessoas, mesma coisa, na hora da contratação, quando eu vou contratar por exemplo, um novo colaborador, eu tenho que pensar em qual processo que ele vai trabalhar. Então isso é muito óbvio. É a mesma ideia. Vou mudar lá um determinado colaborador, não está funcionando lá no setor X dentro da nossa indústria, e eu vou repassar ele para um outro setor. Então ele está no setor lá de desossa e eu vou transferir ele para a graxaria do nosso frigorífico. Eu tenho que analisar os processos existentes dentro dessa graxaria e se aquele colaborador tem condições de trabalhar dentro desse novo sistema, desse novo setor. Porque às vezes, digamos que ele tem algum problema de saúde que não se adequa muito ali na graxaria, né? Porque tem literalmente tem muita gordura, muito sangue, muitos restos, né? Então, às vezes, ele pode ter um estômago um pouquinho mais fraco, não sei. Ele pode ser um pouquinho mais sensível a odores. Então, eu tenho que analisar, antes de fazer essa mudança, se naquele processo aquela pessoa consegue ou não trabalhar com base naqueles processos, ou se eu tenho que fazer readequação. E os processos é a mesma coisa. Quando eu vou fazer mudanças em um processo, eu tenho que analisar quais são as tecnologias que eu tenho disponível, porque eu não posso fazer uma modificação em um processo sem levar em conta a tecnologia que a empresa tem presente ou deseja adquirir, ou irá adquirir, né? Porque desejar não necessariamente é poder, né? Então, qual é a tecnologia presente dentro daquela empresa e como é que esse processo pode ou vai interagir com essa tecnologia. Ah, não,
essa máquina, que essa nova metodologia não funciona. Nós devemos adquirir um novo dispositivo. Ah, beleza, mas e a empresa? Lá no PDTI, é previsto esse tipo de equipamento? Ou então existe verba orçamentária prevista dentro da empresa para aquisição desses novos dispositivos? Então eu tenho que fazer essa análise antes de modificar os processos. Então observem, isso é um relacionamento. Antes de eu fazer uma alteração em qualquer um desses aqui, eu tenho que ver o anterior. Por isso que tem essa setinha, que é mais ou menos, quase sempre é nessa direção que funciona aí os relacionamentos. E é muito importante levar em consideração cada um deles. Bom, existem então vários problemas aí que nós podemos detectar dentro de um MRC, modelo de relacionamento cíclico. Primeiro, dentro dos processos, um dos principais problemas que nós identificamos são os vícios políticos. O que é os vícios políticos? Os vícios políticos eu já tenho uma hierarquia pré-definida dentro de um determinado setor, composto por um chefe, 2 ou 3 subchefes, vários funcionários e por aí vai. Quando eu desejo modificar um processo, ou seja, eu vou alterar a metodologia como o pessoal trabalha lá dentro, ou então vou deixar de existir uma determinada atividade lá dentro, mudar o layout, não sei. Iremos fazer aí algum determinado tipo de mudança dentro daquele setor. Os vícios políticos, ou seja, eu sou acostumado a mandar, como é que agora alguém vai mandar em mim? Ou seja, eu sou mais qualificado que fulano, então por que fulano vai receber mais poder ou vai ter mais privilégios do que eu? Então, vícios políticos dentro desse processo é justamente isso daí. Aqueles hábitos, costumes de quem manda, de quem obedece, para quem eu devo informar, quem me deve informar e por aí vai. Então, isso é muito difícil quando eu vou fazer mudanças no processo. Iremos mudar a hierarquia dentro daquele setor e eu posso ter uma dificuldade de implantação. Nas pessoas, os medos, crenças e valores pessoais e as limitações das pessoas são o que atrapalha. Quando nós falamos aqui os medos e as crenças, que nós temos aquela pequena visão que na implantação de uma nova tecnologia, de um novo dispositivo, eu posso e geralmente sou substituído por aquela máquina ou então por aquele equipamento. Com base nisso daí, eu tenho medo de participar do processo de implantação desse novo dispositivo, passar informações e auxiliar a empresa, justamente porque pode acontecer da máquina me substituir ou ser mandado embora. Então eu tenho medo de mudança. Esse é um dos maiores problemas quando nós temos a necessidade de implantação ou fazer mudanças em setores. Justamente o medo de ser mandado embora. Quando fala as crenças ou então os valores pessoais, é aquela ideia, por exemplo, de religião, ou então aquela ideia de um pensamento que você tem em defesa, por exemplo, da natureza, tipo, mas se nós mudarmos isso vai gerar mais resíduo e não sei como nós vamos trabalhar com esses resíduos, ou então isso vai gerar um determinado transtorno para a região X mesmo sem estudo, ou então valores ali no caso, né, da crença religiosa, como por exemplo, nós teremos que começar a trabalhar no sábado, somos de segunda a sexta, mas agora teremos um turno no sábado e todo mundo terá que trabalhar no sábado agora. Aí eu tenho lá digamos que eu tenho lá uma religião, né, no caso lá dos 7 dias, que ele é muito forte naquela cidade, e eu tenho, sei lá, eu tenho lá 20, 30 funcionários que são dessa religião, e eles não podem, né, devido obviamente a sua crença ali, a sua religião, trabalhar no sábado durante o dia. Então
eu antes de fazer essas mudanças, eu tenho que saber qual o impacto, porque se eu obrigar eles, pode acontecer deles não virem trabalhar e pedir as contas. Ao mesmo tempo, obviamente que isso aí depende muito, né, de casos e casos, pode haver até processos, não sei, discriminação, não sei como é que vai funcionar isso aí, mas isso aí vai variar de empresa para empresa. Então, antes de eu fazer essas mudanças, eu tenho que avaliar os meus colaboradores. Se aquela mudança, qual é o impacto que terá entre elas. A ideia de a máquina vai me substituir, o índice de poluição vai aumentar, eu vou ter que trabalhar contra princípios da minha religião. E quando fala também limitações das pessoas, é quando, por exemplo, eu vou colocar, digamos que o processo é 100% manual, e nós vamos colocar uma máquina automatizada onde as pessoas terão que manuseá-la, e ela tem lá vários componentes eletrônicos que ele terá que configurar, terá que apertar botões diferentes. E ele fala, não, mas eu nunca mexi com computador, eu sou muito velho, eu não tenho tempo para aprender isso daí, eu não vou saber mexer, eu vou estragar essa máquina. Então, limitações das pessoas é isso daí, ela achar que ela não é apta ou tem condições de trabalhar com aquele dispositivo e nem tem, às vezes, interesse em aprender. Então, esse daí é um grande problema dentro das pessoas. E, por último, é o de tecnologia. O uso da tecnologia, a tendência, ou seja, tende a melhorar a execução de uma determinada atividade. Porém, se eu não souber como implantar essa tecnologia, ou então se eu não analisar a real necessidade da minha empresa, o uso dessa tecnologia ele pode atrapalhar em vez de ajudar o processo. Exemplo, novamente, daquela máquina do frigorífico. Era uma máquina muito boa, que resolvia o problema. Porém, não se analisou o processo de manutenção, porque como era tão comum em São Paulo achar pessoas para dar manutenção nessas máquinas, achou que no Mato Grosso do Sul também teria. Só que não tinha e teve um custo extremamente elevado, ou seja, o seu uso foi uma visão equivocada. Algo que é funcional, mas não naquela realidade daquela cidade ou daquela região. Então, o uso da tecnologia tem que ser atrelado às necessidades e possibilidades daquela tecnologia naquela região. Se ela tem ou não condições de ser implantada, se ela tem ou não pessoas qualificadas para manusear, se ela tem ou não condições de ser atualizada e se ela tem condições de ter manutenção em tempo hábil a um baixo custo. Não adianta nada eu colocar uma tecnologia onde o seu custo de manutenção é extremamente alto, que às vezes o ganho que eu tive no processo, né, em termos ali, por exemplo, de qualidade de produção ou até mesmo no barateamento do custo de produção, só que o meu custo de manutenção foi tão alto que às vezes comeu esse lucro. Isso que eu tenho que analisar. Então, o uso da tecnologia não é que eu comprar o melhor selador, ou a melhor plataforma, ou a melhor balança, que automaticamente o meu processo vai ser o melhor. Antes, eu tenho que analisar qual tecnologia eu tenho, qual tecnologia tem disponível e qual é a minha real necessidade. E se aquela minha tecnologia que está em uso, se ela está dentro dos preceitos, ou seja, está trabalhando em 100% da nossa necessidade produtiva. Se ela está, não tem por que trocar. Não, ela não está, nós temos que aumentar a nossa produção em 10% e essa máquina já está trabalhando no seu máximo operacional. Não tem como aumentar a produção desta máquina. Nós precisamos de uma nova máquina onde ela aumenta a velocidade de produção juntamente com a qualidade. Beleza, então vamos fazer um custo de viabilidade de implantação e a adoção dessa nova tecnologia dentro da empresa. Com base nisso, nós temos um novo conceito que se chama tecnologia oportuna. O que é tecnologia oportuna? É aquela que está dentro da possibilidade de uso da empresa, ou seja, é aquela que a empresa está utilizando naquele exato momento e está funcionando, como por exemplo, uma balança. Se eu tenho uma balança lá dentro da minha empresa e ela está pesando
100% dentro das necessidades da empresa, então aquela balança é uma tecnologia oportuna, ou seja, está dentro da possibilidade que a empresa consegue adquirir e ao mesmo tempo está sendo funcional. Então, tecnologia oportuna é aquela que está implantada dentro da empresa e está funcionando na sua plenitude. E nós temos a tecnologia funcional. A funcional é o seguinte, é aquela que nós compramos ela como oportuna, que era o que nós conseguimos adquirir dentro do poder aquisitivo da empresa ou com base no estudo de viabilidade. E quando nós adquirimos ela, implantamos, nós conseguimos atingir o objetivo, tipo a ideia dos 10% no aumento de produção. Então, adquiri uma máquina que eu acreditava que iria atingir os 10%, só que até então eram estatísticas, não tinha implantado, então poderia acontecer de não atingir os 10%, poderia atingir menos ou nem atingir. Então, comprei, implantei, e durante o seu processo ali, né, durante o tempo de uso dessa tecnologia, nós atingimos o objetivo, ou seja, aumentou o mínimo de 10%, que era o que eu tinha interesse lá no nosso índice de produção. Então, ela se tornou funcional, ela passou de tecnologia oportuna para tecnologia funcional. Aí nós temos o Peopleware. O que é o Peopleware? Como o próprio nome fala, nós temos o hardware, nós temos o software e nós temos o Peopleware. Hardware, peça de computador, peça mecânica, o dispositivo de TI propriamente dita, parte física. Software, o programa que está instalado dentro desses dispositivos eletrônicos aí. E Peopleware nada mais é do que o usuário propriamente dito desta tecnologia, ou seja, deste dispositivo de TI. Então, quem usa aquele, acessa, manuseia aquele dispositivo de TI, automaticamente ele é um componente do Peopleware. Então, people, como nós sabemos lá, é pessoas, nada mais são do que as pessoas que interagem com o nosso sistema de TI. Simples assim. E, obviamente, ele é o dispositivo que irá interagir com o nosso sistema de informação. É a principal pessoa que irá interagir com o nosso sistema. E, obviamente, como todo dispositivo, como ele é uma peça no nosso processo, né, de TI dentro da nossa empresa, existe a defasagem de Peopleware. Igual tem a defasagem de hardware, ou seja, um processador extremamente lento, ultrapassado para os novos sistemas. Então, temos que fazer atualização do hardware para suportar o novo sistema de ERP, ou então o nosso sistema de informação computacional é extremamente antigo, compramos o novo, vamos fazer atualização. Nós também temos a defasagem do Peopleware, que nada mais é do o usuário, ou seja, o nosso colaborador, a pessoa que está interagindo com o sistema, com o passar do tempo ele fica desatualizado, ou seja, ele não acompanha a tecnologia, ele não estuda, não pesquisa, ele simplesmente faz o que a empresa mandou ele fazer e ele simplesmente não busca mais informações. Então, toda vez que nós vamos fazer a atualização aí de hardware e software, nós também temos que fazer a atualização do Peopleware. Então, ele tem que estar previsto dentro do nosso PDTI uma verba para atualização de Peopleware. Qual que é a principal forma de atualização de Peopleware? Treinamentos. Então, nós podemos fazer treinamentos, cursos. Hoje, graças aí à banda larga, né, de fibra ótica, que já está se tornando extremamente comum no Brasil, em todas as cidades, nós conseguimos bandas aí de 200, 500 mega, 1 giga facilmente. Então, eu posso dar treinamentos para os nossos colaboradores, para eles realizarem esses treinamentos ou em casa ou dentro da empresa, tudo online. Então, eu não preciso deslocar um treinador para cada unidade. Digamos que eu tenha 50 unidades espalhadas aí pelo Brasil, eu não preciso pegar um professor X ou um treinador, palestrante,
e colocar ele, essa semana você vai para o Pará, semana que vem você vai para o Rio Grande do Sul, na outra semana você vai para o Pernambuco. Eu não preciso fazer isso, simplesmente ele vai estar em um auditório X, uma sala Y lá, com todos os parâmetros lá de videoconferência. Ele pode simplesmente dar o seu treinamento ao vivo e as pessoas estarem acessando lá em real time, conversando, fazendo questionamentos, interagindo com ele. Então, hoje, graças aí às bandas largas, né, no caso precisamente mais a fibra ótica, a defasagem do PeopleWare já é mais fácil de se resolver. Porém, muitas empresas infelizmente não investem e aí bota a culpa no funcionário por ele não saber executar direito a sua função. Porém, você vai lá verificar, ele não teve nenhum treinamento, simplesmente jogaram ele naquele setor, mostraram a máquina e falou, aperta esse botão, regula aqui, puxa aqui, aperta ali, parafusa aqui, a máquina faz isso. E aí, obviamente, o resultado não vai ser tão bom assim. Bom, o PeopleWare, então, ele demanda um trabalho muito maior quando nós vamos realizar a implantação, a mudança do SI. Por quê? Primeiro, ele tem dificuldade na mudança de paradigma. O que é paradigma? Paradigma nada mais é do que um padrão. Então ele já tem ali um padrão de como ele trabalha, ou seja, que hora que ele chega, quais atividades ele executa, qual é o padrão, qual a velocidade que ele trabalha. Então ele já tem ali toda uma forma de trabalhar. E normalmente quando eu vou fazer a mudança ou implantação de um novo SI, normalmente atividades deixam de existir e novas aparecem dentro do seu processo. E essa pessoa terá que trabalhar com essas novas tecnologias ou então com esses novos padrões aí de execução de atividades. E às vezes ele não aceita muito. Não, mas antes era tão fácil, agora como ficou tão difícil? Antes eu só fazia isso, agora tem que fazer isso, aquilo, e o serviço não rende. Então, tem esse pequeno problema. A mudança de paradigma nada mais é do que a metodologia de como ele trabalha. Nós temos o conceito de território. Todo ser humano tem esse problema, os animais como um todo, né? Ou seja, o que é conceito de território? Isso aqui é meu e eu que mando. Então, este setor, este departamento é meu e aqui tem que funcionar do jeito que eu quero. E normalmente quando nós vamos mudar, como eu mencionei que algumas atividades deixam de existir, então aquele supervisor que mandava naquele setor deixou de existir essa função, ou seja, ele não é mais supervisor e ele virou um funcionário igual aos outros e ele não aceita. Ele fala, não, mas calma aí, mas isso aqui é eu que mando, agora os outros vão mandar em mim, eu não aceito. Então, conceito de território é isso daí. Até mesmo um diretor, né? Ele perde alguns poderes, vamos chamar assim, e aí ele não aceita muito bem e pode ter aí alguns transtornos. Creio que o sistema pode substituí-lo, que eu já mencionei. Toda implantação de um novo sistema, ele pode e normalmente substitui alguns funcionários, porque a tendência dele é melhorar a qualidade do serviço e dependendo como for, ele vai realmente substituir. Vamos pegar o exemplo aqui do corte de cana. Antigamente nós tínhamos 6.000 cortadores de cana no município, aí com o advindo aí das colhedoras ou das motocanas, o que aconteceu? Desses 6.000 hoje eu acho que não tem 200, que só corta um ou outro canto muito específico, né? Às vezes pé de serra ou alguma coisa assim onde a máquina não consegue entrar. Então, algo em torno de 5.800 funcionários foi substituído lá, às vezes por dezenas de máquinas. Então, pode sim, mas não necessariamente isso ocorre. Às vezes eu posso implantar um novo sistema e manter todos os funcionários igual, mudando às vezes ele de setor ou até mesmo ele trabalhando com o novo sistema e dependendo do treinamento pode isso até aumentar o salário dele, que foi igual a ideia aqui das colhedoras. Quando foi implantar, abriu-se curso para quem tinha interesse, o pessoal fez curso de manuseio da colhedora, da motocana, do transbordo, teve vários treinamentos, vários funcionários teve interesse, fez os cursos e parte desses funcionários foi trabalhar. Então o coitado ganhava 1.500, 2.000 lá ralando com facão,
cortando cana, abraçando lá, trabalho pesado no sol. Aí ele passou de 1.500 a 2.000 mês, passou para 6.000, 5.000, trabalhando dentro da colhedora, no ar-condicionado, bonitinho, menos pesado o serviço e por aí foi. E, obviamente, com base na sua carga horária, ele pode aumentar esse valor facilmente, tá? Então, pode acontecer. Então, não basta buscar uma melhoria contínua nos processos, se os paradigmas, ou seja, os padrões quando fala aqui paradigma dos proprietários administradores, os proprietários é o seguinte, tipo, minha empresa sempre trabalhou assim, por que agora você que nem tem tanto conhecimento na minha empresa já quer mudar a minha empresa? Eu não vou trabalhar desse jeito. Muitas delas chega a falir por causa disso, né? Então, paradigma dos proprietários é aquela ideia. Meu pai trabalhou assim, meu avô trabalhou assim, por que agora você quer mudar a forma de fazer as coisas dentro da empresa? Muito comum essa fala. Administradores, mesma coisa. Eu sempre administrei as empresas que eu passei desta forma, desta metodologia, com esses recursos. Por que agora você deseja mudar tudo isso daí? Trabalhador já mencionamos. E se eu não fizer então a mudança de tudo, não tem como. E o autor coloca a seguinte fala: o que se entende por reengenharia nos processos da empresa, entende-se por reeducação para as pessoas. Reengenharia, como nós sabemos, é a mudança ali dos processos internos administrativos dentro da empresa. E reeducação, junto com essa mudança dentro da empresa, das metodologias de como tudo funciona, eu tenho que reeducar as pessoas, ou seja, mostrar para elas as melhorias que elas terão nas suas atividades, bem como o ganho que a empresa vai ter, o ganho que elas vão ter, a melhoria como um todo nas suas atividades aí. Evolução então para a qualidade do sistema. Antes era manualização, ou seja, feito tudo de forma manual, então nós não tínhamos padrões. Você ia lá numa indústria de cadeira, né, numa marcenaria, e falava assim, eu quero 100 cadeiras nesse padrão. Vinha 100 cadeiras, todas diferentes, muito parecidas, porém tamanho nem todas eram iguais, o lixamento não era igual, a base que se passava não tinha a mesma espessura, o verniz não tinha a mesma tonalidade. Por quê? Porque era manual e infelizmente o ser humano não consegue fazer duas coisas extremamente iguais. Então eram parecidas, mas não eram iguais e obviamente tinha um tempo maior de execução aí para se realizar a construção, vamos chamar aí dessas 100 cadeiras. Aí depois veio a racionalização, que isso daqui já veio junto com a ideia aí de produção em série, né? Lá no início dos anos 1900. Racionalização a manualização, então eu pegava a cadeira e eu fazia 100% da cadeira. Eu ia lá, cortava a madeira, cortava os pés, lixava, pregava, passava. Então cada funcionário fazia a sua cadeira lá para inteirar a 100. A racionalização foi o seguinte, então eu vou ter um funcionário só para cortar, vou ter um funcionário só para debastar a árvore, vou ter um outro funcionário só para lixar, vou ter um outro funcionário só para pregar. Então racionalização é isso, eu gerei padrões de produção. Porém, não necessariamente utilizava equipamentos, tá? Equipamentos que eu menciono, tipo tecnologia como nós temos hoje. Poderia ser feito de forma manual, mas cada um cuidava de uma etapa muito específica. Mecanização foi a utilização de dispositivos mecânicos e elétricos. Mecanização não necessariamente é somente equipamentos mecânicos, e sim eletrônicos como um todo, até mesmo o computador. Então nós começamos a mecanização, ou seja, começou-se a ter a padronização de produtos. Agora, se eu pedir 100 cadeiras, as 100 cadeiras vão vir exatamente na mesma medida, na mesma cor, com a mesma tonalidade de verniz. Por quê? Porque a máquina ela consegue fazer quase na perfeição todas as cadeiras exatamente iguais. E por último, que é a fase agora que nós se encontramos, né?
são sistemas de informação, ou seja, a implantação de computadores e dispositivos que se comunicam entre si para facilitar aí a interação entre os processos e os colaboradores para facilitar as suas atividades, bem como aumentar aí o ganho de capital ou a demanda de atividades dentro da empresa. O sistema de informação tem por finalidade gerenciar todas as etapas da empresa, desde a etapa inicial, da hora que um insumo chega na porta da empresa, até a hora que o produto final, já com agregamos valor naquele insumo, o produto final saiu lá. Então nós já temos aí um sistema de informação gerenciando tudo isso, que normalmente nós falamos do chão ao teto. E a racionalização deve continuar em todos os demais processos, porque toda vez que eu vou fazer mudanças no sistema, eu tenho que analisar como que tudo isso vai ser, ou seja, a nossa padronização. Racionalização, podemos fazer uma mudança aí como padronização aí do processo. E nós temos a nossa qualidade dos sistemas ainda, nós temos sistemas naturais e sistemas planejados. Sistemas naturais são sistemas que existem naturalmente sem intervenção do ser humano, como por exemplo o sistema galáctico, o sistema de estações do ano. Então isso daí são sistemas naturais, os sistemas do fluxo do mar, do vento e por aí vai. Sistemas planejados são sistemas onde o ser humano teve a participação e fez da forma como ele deseja, como por exemplo cultivo. Então nós fizemos lá o nosso sistema planejado de cultivo de soja. Então temos lá a metodologia de como a nossa terra vai ser arada, como que ela vai ser corrigido o solo, qual tipo de semente nós vamos utilizar, quais os tipos de implementos nós iremos. Então eu tenho todo um sistema que foi gerado para o plantio da cana. Outro exemplo seria o nosso sistema de trânsito, as regras que regem o trânsito lá para veículos automotores. Então é um sistema planejado. O sistema urbano, sistema planejado. O nosso sistema de rede elétrica, sistema planejado. E o uso então de um sistema não planejado pode causar muitos prejuízos, mesmo que o período de tempo pode apresentar 50%. Quando ele fala aqui um não planejado, fala assim, mas então é natural? Não. Sistema não planejado é aqueles sistemas antigos, por exemplo, que o rapaz tinha lá, morava num sítio, numa colônia, ele simplesmente pegava o milho, ia lá e saía plantando a rumo, sem corrigir o solo, sem fazer nada. O que acontecia? Ele produzia? Produzia, porém, a quantidade de saca que ele produz em um hectare é muito menor do que quem planejou o seu sistema. E aí você faz tudo isso daí. Então, planejado, eu analiso todas as etapas e como tudo deve funcionar. O não planejado, eu vou fazendo a rumo, normalmente no achismo. E, obviamente, esse sistema que foi feito de qualquer jeito, ele pode e normalmente gera algo em torno de 50% de prejuízo aí neste processo. Um sistema então de qualidade, um sistema de formação de qualidade, é aquele que ele é totalmente racional, ou seja, totalmente pensado. Ele não foi feito de qualquer jeito, ele foi pensado em todos os Cs e porquês. Com base nesses Cs e porquês, ele foi planejado, normalmente por uma equipe com muito conhecimento naquela área específica, e no mínimo possui os requisitos básicos. Quais são os requisitos básicos que atrapalham muito os sistemas antigos, principalmente década de 70 e 80, década de 90 começou a mudar, 2000 mudou muito, 2010 para frente já alterou bastante. Primeiro, não burocrático, isso aqui atrapalha demais o sistema. O que é não burocrático? Não tem aquele monte de regra, tipo, para mim receber uma determinada informação, tem que ter autorização do departamento A, que vai encaminhar para o departamento B, só para depois eu pegar essa informação. Então, burocrático é isso daí. Eu não preciso pedir várias pessoas uma determinada informação, ou então ter autorização para realizar uma determinada atividade, que é o que eu tenho que fazer todo mês. Por exemplo,
Eu sou do contábil, eu tenho que fazer o holerite todo mês, então eu não tenho, por exemplo, que encaminhar um ofício para o setor de RH, para o setor de RH elaborar um relatório lá de ponto de cada um, hora extra de cada um, encaminhar para mim via ofício esse relatório. Eu simplesmente, então, eu faço de uma forma onde eu consiga acessar essa informação, porque eu já tenho que acessar ela todo mês. Então, por que pedir? Então, eu acesso essa informação sem precisar enviar ofícios ou fazer pedidos ou entrar em contato. Procedimentos lógicos, diretos e racionais. Procedimentos lógicos é tipo essa ideia. Pela lógica, eu tenho que buscar esse dado, eu não tenho que pedir para ninguém. Então, procedimentos lógicos são esses aí. Eu usar uma sequência lógica para execução de algo. Diretos, sem ter que intermediários, tipo aquela ideia, o setor A encaminha para o setor B encaminhar para o setor C, sendo que o B, a única coisa que ele fez foi encaminhar. Então não tinha por que existir ele no processo. Então o A já encaminha direto para o setor C, onde que ele vai trabalhar com essas informações. E racionais, como eu já mencionei, são bem pensadas antes de, obviamente, serem executadas. Meio de processamentos adequados, ou seja, com a tecnologia correta e sem muita frescura, e sem relatórios desnecessários. Isso aqui é muito comum, principalmente no poder público. Quando eu trabalhava na prefeitura, lá na cidade dos meus pais, era incrível a quantidade de relatórios que nós tínhamos que imprimir todos os meses. Eram várias. Eu acho que eu imprimia algo, cara, fácil, 500 folhas para mais todo mês, que eu encaminhava para os setores dentro lá da prefeitura. O que eles faziam? Eles pegavam essas folhas, simplesmente perfuravam ela, colocava numa pasta Z e jogava lá no seu arquivo morto. Só isso, não faziam nada, não tinha por que existir aquilo lá. Aí você vai perguntar, fala, não, é que tem que ter, porque se uma hora precisar já está aqui. Ué, mas não é mais fácil buscar no sistema? Não, vai imprimir aqui. Isso daí tinha, vamos pegar recentemente, tinha na Unemat, graças a Deus acabou, pelo menos eu acho que acabou. Nós tínhamos que emitir todo semestre, nós tínhamos que emitir o livro de presença, os de nota, tudo aquilo lá. E aí eu questionava, né, a chefe da Secretaria Acadêmica, falou assim, mas para que imprimir se já está no sistema? Não é mais fácil você só verificar no sistema, dar um okzinho e guardar numa base de dados bonitinho? Aí a resposta que tinha qual que era? A resposta simplesmente era, faz parte do processo definido pela instituição, nós temos que ter essas folhas guardadas por 5 anos. Ponto. Então, agora você associa com centenas ou milhares de disciplinas que nós temos na instituição, todo mundo imprimindo algo em torno aí de 15 folhas por disciplina, vezes centenas de disciplinas, quantas folhas que não dá por semestre que ficava lá guardado para, se eventualmente houver a necessidade, acessa. Não era mais fácil acessar a base de dados do sistema? Porém, com o novo sistema agora de informação que foi implantado, estamos em utilização, não se precisa fazer isso, pelo menos até agora esse ano. Foi enviado via sistema, emitia um PDF do próprio sistema, encaminhava esse PDF via e-mail e ela armazenava lá, não sei como que ela faz para armazenar, se é um servidor de arquivo ou não faço a mínima ideia. Ela armazena lá e não se tem mais a necessidade de impressão. Gerou uma economia muito grande para a instituição e, obviamente, sem relatório desnecessário. A evolução, então, do sistema, nós podemos colocar lá que nós temos o controle interno e a auditoria interna. Controle interno nada mais é do que os procedimentos que um grupo de administradores ou então de funcionários lá dentro, não necessariamente administradores, gerado justamente para garantir o bom funcionamento da empresa. Como, por exemplo, como vai funcionar o processo de ponto digital, como vai funcionar o processo de estocagem, como irá funcionar o processo de reposição
de insumo na linha de produção. Então, isso daí são os conjuntos de procedimentos. E a auditoria interna, que nem necessariamente, nem sempre funciona, é o seguinte: é um grupo de pessoas, normalmente compostos aí por especialistas em cada área, né? Ou seja, um especialista em contabilidade, um especialista em economia, especialista em administração, especialista em TI, depende aí, cada empresa tem uma especificidade. Esse grupo de pessoas vai analisar se os processos estão sendo executados de forma correta e se está onerando ou não a empresa, se está ou não fazendo conforme foi determinado por uma empresa, se está ou não havendo desvio de recursos internos, como, por exemplo, pode até imaginar com dinheiro mesmo, desvio de dinheiro, desvio de matéria-prima, funcionário levando, como, por exemplo, imagine que você tem, vamos pegar um exemplo assim, obviamente que estou falando só uma suposição, tá? Não que isso aconteça, mas dentro da usina, aqui nós sabemos que lá dentro da usina nós temos vários setores. Aí tem o setor, por exemplo, lá de solda. E lá dentro da solda nós temos lá, por exemplo, alumínio. Lá nós temos aquelas varetas de solda, que me fugiu o nome agora. Então, o que acontece? Eu posso, digamos, por motivo qualquer, eu esteja precisando, eu estou precisando de uma barra de 1 metro de inox. Você não consegue para mim? Ele fala, não, lá tem bastante na usina. Ele vai lá, acata uma barra, a hora que ele vem embora, me traz. Ou então uma solda, por exemplo. Não estou achando solda de inox na cidade, você não tem lá pelo menos umas 10 para conseguir para mim? Não, eu vou conseguir para você. E traz da usina. Isso não deixa de caracterizar roubo, porém, através de uma auditoria eu posso verificar que a minha quantidade de tubo de alumínio que eu tenho no estoque é diferente da quantidade que eu utilizei. E aí eu posso fazer verificação. Então, a auditoria interna é isso, para nós fazer controle se tudo está sendo executado de forma correta, se os funcionários estão trabalhando de forma correta, se existe ou não pessoas ou processos que estão onerando a nossa empresa, tá? Então, isso daí, normalmente a auditoria interna, não necessariamente ela funciona muito bem. Por quê? Porque às vezes o auditor ele já tem um vício do processo. O que é vício do processo? Você já viu aquele processo tantas vezes sendo executado errado que ele acaba na sua mente se tornando um processo certo. Na tua cabeça aquele é o jeito certo de fazer e você deixa de verificar, de achar que aquilo lá está errado. Por isso que nós contratamos uma auditoria externa. Por quê? Porque a externa não tem aquele vício. Por quê? Porque ela não convive com aquela atividade errônea que é executado todo dia, e ela vai ter uma facilidade maior. Então, quando eu tenho a necessidade de detectar algo mais grave ou mais grosso, ou fazer mesmo uma vistoria dentro da empresa para tentar melhorar o processo, eu contrato uma auditoria externa. Como mencionado, controle é diferente de burocracia. Burocracia só vai gerar transtorno e vai atrapalhar o bom andamento da empresa, tá? Então, controle nada mais é do que gestão, que não tem nada a ver com burocracia. E, para finalizar, o controle, então, é promovido para controlar a veracidade das informações, ou seja, para mim ter certeza que aquele índice de produção é o índice real de produção e não que foi maquiado. E os relatórios dos diversos departamentos da empresa. Eu tenho que controlar, então, a atividade, se ela está sendo executada de forma correta e dentro das premissas que a empresa definiu no seu projeto de expansão ou de atualização de sistema, e não a pessoa que está sendo executada. A partir do momento que eu começo a controlar a pessoa, eu deixo então de ter ali um funcionário produtivo, porque ele se sente refém do seu supervisor ou de quem está avaliando, e aí ele começa a trabalhar com medo e ao mesmo tempo ele pode ser improdutivo. E por último, o planejamento pode então minimizar tal efeito. Que efeito? O da burocracia. Pessoal, nós terminamos aqui então o nosso capítulo 3. Dúvidas, encaminhem lá no nosso grupo do WhatsApp. Fiquem com Deus, um abração e tchau!